mais um Haja Direito, esse que é um programa do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas. Hoje nós temos a satisfação de termos na nossa bancada a presença do Dr. Marcelo Malísia Cabral, ele que é o juiz coordenador da Central de Mediação e Conciliação de Pelotas. Dr. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E também estão conosco hoje a Isabel Cristina Fagundes, que é assistente social, a Ivete Machado Vargas, que é psicóloga, e a Luciane Moreno de Vargas, que é bacharel em Direito, e que participam da Central de Mediação, têm um papel muito importante, porque são as mediadoras, né, da Central de Mediação e Arbitragem, inclusive responsáveis pelo Ministério de Cursos, né, de treinamento para aquelas pessoas que desejam e que querem participar da Central de Mediação. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o convite de estar aqui no Haja Direito conosco hoje. Eu vou começar conversando com o Dr. Marcelo Cabral, para que nos conte um pouquinho a respeito da Central de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da importância dessa central aqui em Pelotas e do trabalho que vem desenvolvendo. Dr. Marcelo, por favor. Em primeiro lugar, agradecer o convite da TV USPEL para estarmos aqui, uma velha parceira, a TV e a Universidade Católica de Pelotas, do Tribunal de Justiça, do Foro de Pelotas. A Central de Conciliação e Mediação, ela integra uma nova política pública de resolução de conflitos. É preciso que se diga isso. O Poder Judiciário, ele está muito atento à realidade social, aos conflitos que existem na sociedade e às demandas sociais. E atendendo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário em todo o Brasil está se encaminhando para oferecer novos serviços de resolução e de tratamento de conflitos. Então, aquele Poder Judiciário onde só se demanda com uma petição por meio de advogado para iniciar um processo judicial, uma ação civil, uma ação penal, aquele Poder Judiciário está se transformando. E hoje o cidadão pode ele mesmo, se estiver envolvido em um conflito, ir ao foro e dizer, olha, estou envolvido em um conflito, comprei um produto com defeito, estou com problema num contrato, estou com problema de vizinhança, estou com problema familiar. E o foro convida os demais envolvidos naquele conflito para um encontro de conciliação ou de mediação, onde uma terceira pessoa vai auxiliá-los a construir uma solução. Então, essa central de conciliação, quando elas foram criadas aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, em julho do ano passado, o Tribunal de Justiça criou centrais nas comarcas de entrância final. Então, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul e Passo Fundo ganharam centrais de conciliação. Em Porto Alegre já havia uma. E nós, os juízes que coordenamos todas as centrais, escrevemos um artigo dizendo: Centrais de Conciliação, a nova face da justiça. Então, na verdade, essas centrais são um novo trabalho, uma nova proposta. O Poder Judiciário se democratiza, né, porque não são mais os juízes que têm unicamente o poder de dar a solução a uma causa, como era tradicionalmente. Hoje o Poder Judiciário, ele incentiva as pessoas para que elas mesmas encontrem a solução para um problema, com o trabalho dos conciliadores, dos mediadores, e aqui estão as nossas instrutoras, nosso material mais nobre humano, material humano mais nobre hoje dentro do Poder Judiciário são as instrutoras em mediação. E elas estão percorrendo todo o estado. Aqui nós estamos capacitando 25 pessoas. Inclusive, doutor, está havendo um curso. Esta semana, aqui na universidade, que gentilmente nos cedeu as suas dependências, estão capacitando 25 mediadores para agregarem nesse serviço da Central de Conciliação e Mediação. Então, basicamente, esse é o serviço. É um novo modo de interlocução do judiciário com a sociedade,
onde o próprio cidadão pode vir, colocar o seu problema, e um conciliador e um mediador vai tentar conduzi-los, auxiliá-los a encontrar uma solução. E o Poder Judiciário tradicional, o juiz que impõe a decisão com coerção, ele fica agora num papel de retaguarda. Quando esses outros mecanismos prévios, pré-processuais, não forem suficientes, não derem conta da resolução daquele conflito, bom, aí vamos procurar um juiz, mas num papel subsidiário e num momento em que realmente não foi possível fazer com que as pessoas se entendam, e as doutoras aqui são especialistas nessa temática, em auxiliar as pessoas a se entenderem. Exatamente, eu quero conversar um pouco com a Isabel, então, porque ouvindo o Dr. Marcelo Cabral referindo sobre a Central de Conciliação e Mediação, eu sempre fico com a sensação de que, na verdade, se está privilegiando, né, entre as partes, né, que estão vivenciando aquele conflito, a possibilidade do diálogo, da aproximação, né, porque às vezes existe o litígio, existe a dificuldade, né, e aquelas pessoas elas só se aproximaram na dificuldade, ou seja, elas não tiveram oportunidade de dialogar, de se explicarem talvez entre si. Isso é objeto do curso, do treinamento, ou seja, como se sensibiliza, né, um mediador para a solução do conflito dessas pessoas que vão procurar a Central de Mediação e Arbitragem. Desculpa, arbitragem não, conciliação e mediação. Quem sabe no futuro no futuro, quem também, sabe também. Por que não? Por que não? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade que tu está nos dando aqui, poder agradecer também ao Dr. Marcelo, né, de podermos estar contribuindo, né, com a capacitação dos conciliadores e mediadores da Central aqui de Pelotas. E como bem disse o Dr. Marcelo, a mediação se apresenta agora dentro de um processo judicial, né, dentro de um processo judicial ou de uma estrutura judicial, como mais uma porta de resolução de conflitos. Até para esclarecer o nosso telespectador, nesse momento a Central de Conciliação e Mediação ela está desenvolvendo um trabalho ainda no ambiente processual, é isso? Ou seja, já há temos também pré-processual? Já temos judicial, processual e pré-processual. Tá Há bem. 2 semanas abrimos o atendimento diretamente à comunidade e já temos mais de 20 casos agendados agora para o mês de dezembro, de pessoas que não têm um processo judicial e que antes de usar esse recurso estão tentando conciliar e estão buscando entendimento por conciliação ou mediação. Claro. Isabel, desculpa, mas eu precisava fazer esse esclarecimento. Não, sem problema. Assim, eu acho que é importante esclarecer que esse nosso trabalho como instrutoras de mediação começou em 2011, através de um curso de capacitação que nós tivemos pelo CNJ, em resposta à Resolução 125, né, onde institui métodos consensuais de resolução e tratamento de conflitos. Então, nós estamos seguindo uma política pública e uma política institucional, onde se busca abrir mais uma porta dentro do judiciário, né? Saindo daquele processo heterocompositivo e passar por um processo autocompositivo, onde, como tu bem falaste, as próprias pessoas, devolver às pessoas o poder de elas resolver os seus conflitos, por entender que se trabalha, então, na mediação, não numa lide processual, né? Claro. E sim dentro de uma lide sociológica, né? Onde as questões não só de direito seria contemplado, mas sim as questões emocionais, de sentimentos e de interesse. É bom, inclusive, nesse aspecto, aproveitando a fala da Isabel, dizer que a Isabel é assistente social, ou seja, quer dizer que há, no contexto da Central de Mediação e Conciliação e nessa política de mediação e conciliação, também uma ideia de interdisciplinariedade, ou seja, da atuação da Isabel enquanto assistente social, da nossa psicóloga, da nossa bacharel em Direito, ou seja, quer dizer, numa perspectiva mesmo
mesmo, né, interdisciplinar para tentar aproximar e resolver o conflito em todas as suas vertentes. E com certeza, assim, a interdisciplinaridade, assim como a transdisciplinaridade, quer dizer, assim, buscar recursos de outras disciplinas, referenciais teóricos é muito importante para a qualificação do mediador. Então, nós estamos tendo o privilégio aqui de trabalhar com a equipe, né, do Dr. Marcelo, que são conciliadores capacitados, né, a grande maioria da área do direito, mas pessoas muito sensíveis, né? E por iniciativa até do próprio juiz aqui, que nós estamos nesse momento. Agora, é importante também trazer que nós fizemos parte, nosso grupo aqui de instrutoras e mais 2 colegas que também estão sendo capacitadas, do Núcleo Permanente de Resolução de Conflitos. Né, o núcleo permanente de Esse núcleo é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. De Justiça, coordenado atualmente pela desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, né, e presidido pelo nosso primeiro vice-presidente do tribunal. E As mediadoras, todas vocês, são servidoras do Tribunal de Justiça. Somos servidoras, né? Eu já trabalho há 20 anos no Tribunal de Justiça como assistente social e já atuo como mediadora há mais de 15 anos, né? Dentro de uma área de família, mas pela primeira vez, que eu acho que isso é importante, é dizer que pela primeira vez, dentro do nosso tribunal e do tribunal de vários estados dentro do Brasil, que nós tivemos, a Lu e a Ivete tiveram em Natal, eu tive no Amazonas, em Manaus, capacitando também mediadores lá dentro dessa política pública. Está instituída dentro da instituição e reconhecida a mediação como uma das portas para oferecer, né? Seria uma justiça de múltiplas portas. De múltiplas portas. É onde oferece mais uma alternativa. Mas sem perder a garantia, né, claro, da lei, da que é lei. através da figura do juiz. Como Sem bem dúvida. disse o Dr. Marcelo, no momento em que as pessoas não conseguem resolver nessas escalas de resolução, Ao Poder Judiciário para tem respaldar. a garantia do juiz para respaldar os seus direitos. Eu queria ouvir um pouquinho a Ivete, né, com a sua experiência, com a sua formação como psicóloga. Eu sou professora do curso de Direito aqui da universidade e estive durante algum tempo à frente do Serviço de Assistência Judiciária, por exemplo. E nós percebíamos lá, né, da importância, hoje até temos na estrutura da assistência judiciária uma assistente social que nos dá um apoio, mas da importância também do trabalho e do apoio, né, da área da psicologia ou de um psicólogo, porque muitas vezes os conflitos, né, eles escapam apenas a questão mais jurídica ou mais do direito, né, e perpassam lá, daqui a pouco, uma questão mais patológica que demanda, né, também uma avaliação. Isso na Central de Mediação e Conciliação aparece, ou seja, é possível também apoiar, recomendar às vezes algumas coisas. Me vem assim à mente um pouco a questão do dependente químico, né? Daqui a pouco o problema do conflito não está ali, né? Mas é anterior, né? Há um problema com a dependência ao álcool, por exemplo. Isso aparece, isso é interessante ser trabalhado, isso também no trabalho de vocês como mediadoras e como capacitadoras, né? Isso também é objeto de preocupação? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigada a essa oportunidade, né? Como bem colocou a Isabel, a gente nos sentimos muito honradas em estarmos aqui, né? Em primeiro lugar, né, esse modelo que é o aplicado pelo CNJ é um modelo mais transdisciplinar, onde todos são treinados com técnicas apropriadas, técnicas de negociação, teoria dos jogos, técnicas de comunicação, para que todos possam utilizar essas ferramentas independente da profissão. Da formação. E da formação anterior. Por quê? Como seres humanos, nós também vivenciamos conflitos, então a capacitação que nós temos nos dá condições de atuar no modelo
que é apresentado, sendo que, se houver o interesse das partes de um encaminhamento, esse sim é feito. Tá? Não é a sugestão do mediador. Sim, sim. Isso é que é importante Mas frisar. às vezes a própria pessoa, né, o próprio protagonista percebe, pede, vamos dizer assim, um socorro, né? Talvez até ele, naquele momento, se perceba alguém precisando, né, de um apoio. Então, isso me parece interessante, que embora não seja uma proposta da central, né, também possa repercutir de algum modo, né, o trabalho da mediação repercutindo na própria percepção, né, do indivíduo, de que ele precisa, de que ele tem necessidade, né, de buscar um recurso, um acompanhamento. Então, me parece bem importante isso, né? Também é importante colocar, né, que qualquer formação, né, pode vir a se tornar um bom mediador. Né? Não somente um psicólogo, não somente um bacharel em direito, um assistente social. Porque, né? na verdade, pelo que tu explicas, o importante é saber manusear esses instrumentos, as ferramentas. Né? E qualquer pessoa pode ser hábil ou pode criar a habilidade para trabalhar com as ferramentas de modo a ter êxito, né? A alcançar o êxito no seu trabalho. Eu também quero conversar com a Luciane. A Luciane, que é bacharel em Direito, né? Da equipe que está aqui conosco hoje, é a pessoa que tem a formação jurídica. Um pouco também, Luciane, da tua percepção, contar um pouco da experiência, até pelo que a Isabel comentava, né? A experiência até mesmo de trabalhar o treinamento também em outros estados brasileiros, em que as realidades, né, são diferentes, mas os conflitos, eles se aproximam, eles se identificam, embora as realidades sejam diferentes ou não? Talvez o nosso telespectador tenha ficado com essa curiosidade, né? Muito bem, mas será que o conflito aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Pelotas, é diferente daquele conflito lá do Amazonas ou não? Qual é a tua percepção? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui divulgando esse trabalho da mediação. Quando o Dr. Marcelo nos convidou para participar, juntamente com ele no programa, nós dissemos que, além de estar aqui em Pelotas capacitando os servidores e os voluntários que atuam na central, nós também viemos aqui para divulgar esse trabalho. O trabalho, claro. Então, é um trabalho incansável, um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. E, realmente, esses cursos que nós fazemos ali pelo interior do Estado e fora do Estado, são aplicados exercícios simulados. Essa é a tônica desse curso, né? Inclusive, a parte teórica é ali no início, depois do terceiro até o último dia, são exercícios simulados, testes que são feitos e tudo mais, e o que a gente tem visto, a experiência tem demonstrado que o ser humano, as necessidades, a busca, os conflitos, eles são muito semelhantes. Em qualquer local, né, que se vá. Então, tem sido bem positivo, e a cada exercício simulado a gente percebe assim, essa questão da mediação, de se construir as soluções, né? Os exercícios são os mesmos, aplicados em Pelotas, em Caxias, em Manaus ou Natal. Mas o que se percebe pela experiência é que as construções de soluções, os acordos que são elaborados nos exercícios, são muito criativos, né? São muito ricos. E essa experiência é enriquecedora. Claro, isso é o que atende daqui um pouco às peculiaridades regionais, né? Ou seja, a forma como se compõe, né? As propostas de composição talvez atendam às peculiaridades da região, mas o conflito em si é muito semelhante, ou é igual, é o mesmo tipo de conflito. É interessante, claro, porque nós somos um país de dimensões continentais, né? E muitas vezes a percepção de que somos muito diferentes, né? E, na verdade, isso demonstra exatamente o contrário. Somos todos muito iguais, muito parecidos, né? Inclusive nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos conflitos com o outro, né? Exato. Então, parece importante. E a mediação justamente é esse canal, né? Se abre um canal onde é possível ouvir o jurisdicionado com mais calma.
Claro. Né? Buscar aquelas questões subjacentes que muitas vezes não aparecem na petição inicial, Exatamente. não aparece na contestação, nem na instrução e muito menos nos recursos. Claro. Né? Então, questões são trazidas nas sessões de mediação que muitas vezes nem a própria parte tinha ideia disso, mas nós, com as técnicas e com as ferramentas, nós fazemos com que a parte seja instigada, o mediando seja instigado a pensar de uma forma diferente. Né? Então, são várias ferramentas, os testes de realidade, inversão de papéis, né? Claro. E outras técnicas que surgem questões que até então nem as partes sabiam. É uma visão bem mais abrangente, é uma visão psicológica mesmo. Claro. E eu também fico pensando, quando escuto vocês comentando sobre isso, que a parte, as pessoas envolvidas, né, no litígio, elas muitas vezes até podem ter a vontade, né, de conciliar, né, de se acertarem, né, mas não sabem exatamente como, né? Daí a importância, me parece, realmente do mediador, do treinamento do mediador, né? Para que ele evidencie os caminhos, os canais, né? Quais são os canais de possíveis, né? Quais as possibilidades, né? Porque às vezes eu fico pensando, até por experiências colaterais, assim, as pessoas, então isso não tem solução, então nós nunca vamos, né, conseguir, né, nos acertar, mas não é porque não haja essa possibilidade, é porque os caminhos não estão sendo bem demonstrados. Então, me parece que aí o papel, assim, muito importante realmente, né, do trabalho de vocês, como aquelas pessoas que estão treinando, né, capacitando os mediadores, e o trabalho do mediador. Eu gostaria de acrescentar isso que tu está falando, até para quem está nos ouvindo entender um pouquinho sobre a mediação, é que nós não trabalhamos naquela questão meramente que surge ali. Aquele objeto tão quando a Lu fala no subjacente, nos interesses subjacentes, a mediação justamente vai trabalhar quais são os interesses, os sentimentos, as necessidades que não estão bem explicitados, que dificultam claro, a resolução daquele conflito. Perfeito. A gente usa uma metáfora como se fosse um iceberg, né? Que aparece, o problema aparece de forma aparente, parcial, que é aquilo que vem na inicial do processo, né, que chega na queixa através de uma pessoa chegando num posto avançado de posto de justiça comunitária, né? Mas aí quando o mediador começa a ouvir aquelas pessoas e ver o que realmente está por detrás, claro, que necessidade eles estão buscando, que interesse concreto é isso, faz toda a diferença. E o escutar, usar a técnica da escutativa, né? Usar a técnica também da naturalização do problema, como se não fosse ele o único que estivesse enfrentando e sofrendo aquela dificuldade, né? Que ele possa clarear um pouco, mudar o foco, né? Porque as pessoas se sentem limitadas, e não por serem limitadas, mas pela situação de sofrimento, claro, que de se encontram. conflito, do próprio conflito, do envolvimento com o conflito. E se sente, assim, muitas vezes incapaz, impotentes, exatamente, frente às situações, né? E eu diria assim, eu sempre digo, tem situações riquíssimas, claro que não dá tempo da gente contar nossas experiências aqui, que com certeza, numa audiência, né? E aí me permite, doutor Marcelo, e respeitando todo o trabalho que o juiz, valorizando a importância da manutenção da aplicação da lei, que não é possível realizar, né? Por mais boa interesse, claro, mais boa vontade. As pessoas nem se sentiriam à vontade a falar de coisas íntimas, que é o que está mais ou menos incomodando elas. Muito bem, eu quero agradecer ao doutor Marcelo, né? As meninas, vou chamar assim, a Ivete, a Isabel e a Luciane, que estiveram aqui conosco, né, para contar um pouco da experiência, dizer que não só o programa Haja Direito, né, mas a Universidade Católica, através do seu curso de Direito e através dos seus cursos de modo geral, né, estão de portas abertas para contribuir, participar, quem sabe
nos tornarmos parceiros aí em algumas atividades da Central de Mediação e Conciliação. Muito obrigada pela presença de vocês e aos nossos telespectadores. Até um próximo Haja Direito.